eu estou relendo esse livro, né, do James Nestor, Respire. É um livro que, sem dúvidas nenhuma, ele é uma das referências que a gente pode ter hoje, uma porta de entrada, né, para poder começar a entender um pouco mais sobre respiração. É uma abordagem bem, vamos dizer assim, popular, ou seja, é bem acessível. Você pega o livro, você vai lendo e você vai entendendo um pouquinho mais e aprendendo alguns detalhes que a maioria das pessoas não tinham nem noção sobre a própria respiração delas. E então, assim, o James Nestor, esse livro ele é muito interessante. Eu digo sempre para todos os alunos, né? E lendo esse livro, eu até marquei aqui essa parte específica, que foi o que me inspirou a trazer esse vídeo aqui para vocês. Ele fala exatamente sobre como no yoga eles conseguiram, há milhares de anos atrás, compreender, mapear e observar como a respiração afeta o nosso corpo. E é óbvio que eu sempre digo, né? Os yogis eles faziam isso, todas as civilizações antigas elas tinham essa capacidade, não de, enfim, falar exatamente com os termos e com a tecnologia que a gente tem hoje, né, interpretar essa realidade com esse grau que a gente consegue fazer hoje, mas eles faziam isso da forma deles, com os símbolos que eles tinham acesso, né, com as informações que eles tinham acesso. E quando a gente olha para a civilização indiana, principalmente, a civilização védica que construiu o yoga, é surpreendente. Eu sempre falo como que isso me deixa curioso, né? Como que eles tinham tanta informação assim, né? Como que eles conseguiram observar, experimentar e ser tão preciso com tantos detalhes. E ele fala mais ou menos sobre isso nesse livro aqui, né? Nesse trecho que eu tô aqui, página 59, se vocês forem ler, já leram ou enfim, vão comprar para ler. Ele fala mais ou menos assim, no final da página, né? Nosso corpo opera com mais eficiência em um estado de equilíbrio, dividido entre ação e relaxamento, sonhar acordado e pensar de modo racional. Esse equilíbrio é, em parte, influenciado pelo ciclo nasal e pode ser até controlado por ele. É um equilíbrio que também pode ser exercitado, né? Existe uma prática de yoga dedicada a manipular as funções do corpo com a respiração forçada pelas narinas. É chamado de Nadi Shodhana, né? Ou seja, a respiração das narinas alternadas. Em sânscrito, Nadi significa canal e Shodhana significa purificação, né? Ou seja, um processo de purificação das narinas ali. Ou, mais comumente, a respiração nasal alternada. Então, esse trechinho bem curto que eu quis trazer para vocês que me inspirou esse vídeo. Porque o que os yogis, qual é essa tecnologia incrível que os yogis perceberam? Que a forma com que eu respiro, e aí eles diziam que isso, de alguma maneira, trazia uma espécie de energia para o nosso corpo, né? Então, eu vou deixar aqui em algum lugar do vídeo aqui um esquema, uma imagem, mostrando para vocês como que simbolicamente eles representavam isso. Então, eu já trouxe outros vídeos aqui no canal falando sobre como a respiração ela afeta o nosso sistema nervoso, principalmente autônomo. A gente consegue ter um acesso ali. E eles falavam basicamente a mesma coisa, só que através de outras formas de dizer, né? Outros símbolos, né? Então, eles diziam que existiam milhares de canais que eles chamavam de nadis, né? Esses canais que não seriam físicos, mas sim energéticos, no sentido de eles não estavam aparentes aqui. Se você abrir meu corpo, você vai ver as veias, você vai ver as artérias, você vai ver, enfim, você vai ver o sangue circulando, mas você não vai ver as nadis, porque eles falavam que isso ficava em outro tipo de corpo, né? Um corpo sutil. E uma coisa mais espiritual, né? Uma coisa mais esotérica, mística, assim. Então, eles diziam que o nosso corpo existia milhares desses canais, né? Esses nadis, e só que existiam três principais, né? Ida Nadi, Pingala Nadi e Sushumna Nadi. Ida ficaria ao nosso lado esquerdo e representaria a Lua, né? Um aspecto lunar, ou seja, o que a Lua representa pra gente? A Lua representa a noite. Então chegou a noite, eu vou descansar, eu vou dormir, eu vou entrar nesse estado de introspecção, eu vou desacelerar. Então é exatamente isso. Essa narina esquerda, né, que está associada aí da nadi, esse canal de energia que fica ao lado esquerdo, ele representa uma energia, né, ou seja, uma expressão desse lado, né, mais de relaxamento, de calma, de, enfim, entrega. E já ao contrário, o lado direito seria Pingala Nadi, né, que estaria representando o Sol. E o Sol é o quê? É movimento. Imagina,
De noite, a lua veio, tá, imagina um ancestral nosso lá, né, um cara que vivia do campo. Ele veio à noite, ele ia dormir, né, dormir cedo. E representou o fim do trabalho. E aí vinha o dia e falava, não, agora o sol voltou, vamos trabalhar, agora tem energia, né? O sol, então o sol é essa energia, esse movimento, essa extroversão, então eu coloco para fora, né? Eu tenho um momento de trabalhar, de fazer as coisas. Então, eles falavam exatamente sobre esse equilíbrio. E se a gente olhar exatamente para o que eu já falei para vocês nos outros vídeos do sistema nervoso autônomo, é exatamente isso. Né? Então eles estavam, se a gente for, eu gosto muito de fazer associação, né? Algumas pessoas não gostam, mas eu acho super interessante, super curioso como que esses dois conhecimentos conversam. Então, o sistema nervoso autônomo, dividido em simpático e parasimpático, o parasimpático é o quê? Descanso ou digestão, né? Que a gente facilmente consegue associar com o ida nadi, um momento de pausa, de relaxamento, narina esquerda, né? E sistema nervoso simpático, sistema de luta ou fuga, que facilmente a gente pode associar a pingala nadi, né? Narina direita, ou seja, um momento extroversão, movimento, né, luta, né, ou seja, literalmente uma luta ali, um momento de botar tudo isso para fora. E os yogis também diziam sobre esse canal no meio, né, que cortaria os dois canais que se entrelaçam ali, Ida e Pingala, que seria Sushumna, né, que dali ocorreria o despertar espiritual, moksha, né, liberação, enfim. Aí a gente pode olhar também para essa questão desse canal de energia, o Sushumna, como, se a gente for olhar, fazer essa associação, como uma forma de da gente ver esse equilíbrio entre os dois. E era exatamente isso que falava, né? O equilíbrio entre esses dois, entre Ida e Pingala, faria com que você acordasse, né? Óbvio, um processo muito mais profundo, não é? Dentro do yoga isso é visto como um processo muito espiritual, muito de dedicação, de práticas, enfim, dentro de escolas específicas, não é algo que, como o pessoal fala hoje aí, né, é uma coisa simples, assim, tipo, vem cá que eu vou despertar a sua energia, não, dentro do yoga é algo muito mais sério, dentro das tradições é algo levado de uma forma muito mais exigente, disciplinada, e só que de qualquer maneira, quando a gente olha para esse processo que a gente tem hoje, essa visão moderna da ciência que a gente tem hoje, a gente vê que realmente o que eles tinham em mãos é algo incrível. O fato deles terem uma tecnologia, né, desse tamanho, de compreender, né, daí vem esse exercício que o James Nestor fala pra gente, né, da alternância das narinas, inspira por uma, solta pela outra, inspira pela mesma, solta pela outra. Essa alternância das narinas, como o James Nestor falou ali, ajuda a encontrar esse equilíbrio, a encontrar esse ponto em que o nosso corpo ele funciona melhor, né? E como que a gente consegue não se sentir curioso pensando que uma civilização há 2.000 anos atrás, há mil e poucos anos atrás, olhou para isso e falou: isso vai te ajudar a encontrar um equilíbrio. Enfim, seja a via que eles usassem, ou seja, a via espiritual, uma via enfim, libertação da mente, da consciência, seja a via que eles usassem, de qualquer maneira, eles já falavam de algo que realmente comprovado hoje em dia, de outra forma, por um outro processo, mas de qualquer forma é comprovado. E isso é algo surreal, é algo muito bacana, né, curioso e chama a gente para poder ter mais interesse ainda de poder mergulhar nesse processo. E é interessante também ressaltar que dentro do yoga, esse processo, né, Ida Nadi, Pingala Nadi, Sushumna, ele não era feito com o que a gente usa hoje para os exercícios de respiração, né? Tecnicamente, eles, como eu falei, eram todos símbolos. Então, para eles diziam que o que fazia com que essa energia se equilibrasse ou ativasse essa ou aquela era o prana, né? A energia da vida. Então, o prana era uma energia sutil, né? Que a gente adquire principalmente pela respiração, pelo ar, mas que a gente não seria tecnicamente esse ar que a gente está inspirando e expirando. Seria um ar, seria algo sutil, nesse corpo sutil que vem junto com esse ar físico, mas vai para o corpo sutil, né? Então isso também é interessante falar porque era uma outra forma deles olharem também, né? De novo, usando um símbolo para tentar explicar a importância, né? Ou que a gente teria, que a própria respiração teria para nossa vida. Você não está simplesmente nutrindo o seu corpo físico, você está
mantendo a consciência, né? Mantendo essa sua energia fluindo e se transportando pelo seu corpo e fazendo com que você responda de uma determinada maneira ou não. E aí você pode perguntar, tá, Gabriel, achei muito bacana, né? Muito legal. Mas agora o que eu posso fazer com isso, né? Eu tenho agora adquirido esse conhecimento, não quero que seja só mais um conhecimento que eu adquiri na internet e que eu vou esquecer amanhã. Então o que eu posso fazer com isso? A gente pode fazer esse exercício, né? Que James Nestor indicou ali, seja você fazer ele na visão yógica, né? Na visão de equilíbrio energético das nadis, ou seja, você fazer ele com tentativa de fazer um equilíbrio no sistema nervoso autônomo. Eu sempre digo que não interessa o motivo, os dois vão ser úteis e vão funcionar. Então, vale a pena você agora entendendo, compreendendo, como se você entendesse o terreno por onde você está passando agora, testar esse exercício. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no meu canal, vou deixar aqui no card aqui em cima e na descrição também aqui do vídeo para você poder assistir e fazer essa prática do Nadi Shodhana, né, das respirações, da respiração das narinas alternadas, que é muito útil, tem muito estudo que mostra que ela ajuda a desacelerar realmente, a encontrar essa estabilidade. E agora com esse conhecimento você também sabe ainda mais, né? Além do que se você já assistiu outros vídeos aqui no canal, ainda mais agora você entende como que a sua respiração ela realmente afeta o seu corpo, né? Então a respiração ela é algo que os nossos ancestrais já olhavam para ela com certo cuidado, com certo carinho, com uma certa tentativa de ver que ali existe algo a mais do que simplesmente um ar que entra e que sai. Eu estou literalmente fazendo manutenção da minha vida, conversando com a minha mente e ajudando ela a lidar com esse mundo externo, né? Todas essas informações que vão chegando e vão fazendo com que ela se movimente de uma determinada maneira ou não. Então, com esse conhecimento, a gente pode ainda cuidar ainda mais, né, desse processo da nossa respiração. Um passo é, como eu falei, fazendo esse exercício, e outro passo é você estudando mais sobre a respiração, aprendendo mais como ela funciona, tanto na visão do yoga, tanto em outras visões que você gosta, pode gostar, sei lá, no tai chi ou algum outro processo assim, ou até com base na ciência moderna. Inclusive, o meu treinamento de respiração, eu faço a união dos dois processos. Então, eu gosto de falar tanto do yoga, né, tanto da visão do yoga, para a pessoa ter um conhecimento de onde isso vem, porque o yoga influencia muito, tanto que você pega aqui um dos maiores, não sei dizer se é o maior, mas um dos maiores best-sellers, né, da atualidade sobre respiração, e você vê ele falando exatamente sobre yoga ali, né? Ele falando exatamente sobre como que o yoga influenciou ele a usar a respiração tal, como ele estava usando essa respiração, né? Aqui nesse capítulo, inclusive, ele começa falando exatamente sobre ele estar utilizando essa respiração para poder acalmar e tudo mais. Então, o yoga ele tem toda essa influência, né, no que a gente conhece hoje como respiração também, vindo de uma civilização bem antiga. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, né? Trouxe essa ideia do James Nestor. Aproveitei para linkar esse conhecimento que eu sempre gosto de conectar, né, dos nossos ancestrais e da ciência moderna. E também trouxe essa indicação de livros, caso você não conheça. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.